Com o avanço da bancarização no Brasil, vemos um cenário cada vez mais dinâmico e complexo. Desde o surgimento dos bancos digitais, pagamentos instantâneos, até a perspectiva de uma moeda digital, o futuro promete muitas novidades. E é isso que vamos trazer hoje neste episódio do Clearcast. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo o que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando o Clearcast, o podcast da ClearSale. Eu sou Jéssica Lima, jornalista da ClearSale, e para me ajudar nesse assunto eu estou aqui com Jefferson Cerqueira, superintendente de soluções, e com a Ana Maria Baruf, gerente de pesquisa e inovação do Bradesco. Sejam bem-vindos, por favor, fiquem à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes. Boa tarde, muito obrigado por esse momento. Acho que é um privilégio aqui poder discutir um tema tão inovador, tão quente no mercado, junto com a Ana. Então, a gente espera fazer um bom momento aqui de boas discussões. E eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Certo. Vocês querem se apresentar, falar um pouco o que vocês fazem na ClearSale, né, na parte de inovação do Bradesco? Posso começar por aqui. Na ClearSale, o meu desafio é promover a evolução das soluções, né, das soluções antifraudes, e também trazer algumas novidades de mercado também, para que a gente consiga sempre levar soluções que mitiguem riscos financeiros para diversos segmentos, seja e-commerce, seja financeiras, fintechs e bancos. Então, eu estou na ClearSale há 1 ano e meio, tenho praticamente aí 13 anos de experiência no segmento de prevenção a fraudes. Então, já atuei em operações, que foi a minha principal faculdade, né? Em operações antifraudes. Passei por projetos, passei também por áreas de estratégias de prevenção a fraudes, projetos. Então, a gente já fez um pouco de tudo nessa vida. Eu sou do Bradesco, como você disse, de Nova Bra, a área de inovação do banco. E ali eu atuo no time de pesquisa, então nós temos um dos nossos principais papéis é apontar para o banco as tendências, o que está mudando, como é que a gente pode se preparar para isso e, enfim, se diferenciar no mercado. Certo, muito obrigada pela apresentação. Para começar o nosso assunto, é importante falarmos sobre o avanço da bancarização no Brasil, né? Desde 2020 nós vemos um aumento nesse número de contas, muito por causa dos bancos digitais sem tarifas, né? Inclusive, o nosso material recente que lançamos, o Radar do Mercado Financeiro, ele mostra que metade dos bancos mais utilizados pelos brasileiros são os digitais, né? Quais são as grandes mudanças que vocês enxergam no cenário financeiro para 2025? Acho que eu vou começar aqui. Bom, a gente pode olhar um pouco em perspectiva toda essa transformação que você falou que ocorreu até agora, e um dos principais elementos que a gente tem aqui é, de fato, a mudança da regulação, que tem habilitado tanto o surgimento de instituições de pagamento, sociedade de crédito direto e outros tipos de atores no setor financeiro. E esses atores, o que eles fazem? Eles oferecem uma parte dos serviços financeiros e aí é isso, né? A gente tem mais contas, pessoas utilizando serviços com uma diferente estratégia até de monetização. Mas a grande questão é que, se a gente pensar nesse elemento da regulamentação, com o nosso Banco Central aqui é um dos mais inovadores do mundo, né? Vem promovendo tanto sob a medida, se a gente olhar sob uma perspectiva da dinâmica transacional, com a evolução do Pix, com a evolução do uso de ferramentas de inteligência artificial e assim por diante, ele vem habilitando uma experiência para o cliente das finanças do dia a dia excepcional, né? Então, a gente já passou da fase, digamos assim, da expansão da bancarização, agora a gente está na melhoria da experiência. Esse é o momento que a gente está agora, e o Pix ele tem uma agenda futura aí, muito bacana, com novas funcionalidades que vão tornar cada vez melhor a vida para o cliente. Uma segunda camada que também já está acontecendo é uma camada de portabilidade e comparabilidade. E um dos elementos principais que a gente vê aqui é o Open Finance. Então, o que é o Open Finance? É basicamente você permitir que o cliente compartilhe as suas informações com outras instituições financeiras, porque, na verdade, o dado é do cliente. Então, a partir do momento em que ele tem essa possibilidade, o que acontece? Qualquer player financeiro que o cliente, de fato, autorize esse acesso a essas informações vai conhecer muito mais da vida financeira do cliente. Então, aqui a gente está falando um pouco da comparabilidade. Agora, a questão da portabilidade, ela vem junto
do avanço do Open Finance, com regulações que vão permitir, por exemplo, você portar crédito, portar investimento de uma maneira muito mais fácil do que é feito hoje em dia. A gente começou com o mundo dos pagamentos, com a jornada sem redirecionamento e assim por diante. Bom, a terceira camada que você mencionou, en passant, na sua primeira fala, de moeda digital, é, de fato, a camada da programabilidade. É uma camada que ainda está em construção, ainda está em desenvolvimento, tem algumas questões que ainda precisam ser definidas de compartilhamento de informações e segurança dessas informações. Mas, muito bem, isso é o que a gente vê para frente com o Drex e ativos digitais e assim por diante. Ativos digitais e tokenização, a gente até já tem muita coisa acontecendo agora. Mas o que eu acho que é importante a gente destacar é que esse cenário torna o ambiente competitivo muito mais complexo para os players que já estavam atuando no setor financeiro, e exige que cada um seja excelente na provisão do seu serviço, porque o cliente ele vai cada vez mais ser empoderado, e isso é muito bom, né? A gente vê aqui serviços mais baratos e o empoderamento do cliente, a capacidade de escolha. Pô, fazendo um complemento aqui pela essa ótima introdução da Ana, eu consigo trazer até 3 marcos, já puxando até a sua fala, que é o seguinte. Em 2024, segundo a Abex, nós tivemos um recorde anual de transações no portfólio de cartões. Então, nós estamos falando aqui de 4 trilhões de reais transacionados em 2024. Vejam que até um pouco, logo antes do Pix tornar o que ele é hoje, já haviam menções em relação a cartões que cartões vai perder muito a força no mercado, ali na frente provavelmente o portfólio de cartões pode morrer, pode ser substituído por todo meio de pagamento instantâneo. O que a gente percebe? O crescimento de cartões ele pode ter sido um pouco reduzido. O crescimento tende a ser um pouco mais tímido, mas ele não para de crescer. Imagina um transacional durante um ano da ordem de 4 trilhões. Então, isso mostra o quê? Que o brasileiro ele adotou, ele virou heavy user de canais digitais, né? E cartões, por mais que tenha essa visibilidade, ele mostra que houve um recorde transacional, um aumento de 10% quando a gente compara o mesmo período de 2023. O segundo marco é trazido agora pelo Banco Central em janeiro. Nós atingimos, agora em janeiro de 2025, nós atingimos 200 milhões de bancarizados no país. Então, conecta muito com a sua fala, onde a questão da bancarização, quando a gente começa a olhar sobre a ótica de percentuais, aqui a gente já fala de mais de 90% da população bancarizada. Outro grande marco, nós tivemos um crescimento, já dito agora, relatado pela Febraban em fevereiro de 2025, que o Open Finance ele cresceu 44% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, nós tínhamos até então 43 milhões de consentimentos contra 62 milhões de consentimentos já captados recentemente. Então, isso mostra que para 2025, você colocou muito bem, falando da consolidação de um mercado digital. Acho que a tendência é que o brasileiro ele comece a experimentar muito mais outras opções de produtos financeiros, e o Open Finance ele pode potencializar muito mais isso. E um outro ponto interessante, o Pix, apesar de estar no mercado há pouco tempo, a gente está falando aqui de 5 anos de Pix, né? O Brasil ele não foi pioneiro no desenvolvimento de um pagamento instantâneo. Existem 60 países ao redor do mundo que possuem. Só que nós estamos em segundo lugar comparado nesse ranking, perdendo apenas para a Índia, que tem quase 10 anos de pagamento instantâneo. Então, lá e muito mais gente também, né? Exatamente. Então, olha a potência digital, olhando para o mercado financeiro, que o Brasil se tornou. E como tendência, eu acho que é exatamente isso, é a consolidação mesmo desse mercado e a expansão ali de diversos produtos financeiros, onde vai exigir de todo o mercado uma competitividade absurda para você conseguir tornar o seu cliente um cliente principalizado. Então, acho que esses são os pontos para a gente começar. Quando a gente olha na questão de confiança e benefícios, quais são os principais pontos que faz ele escolher um banco como principal? O que o banco pode fazer? Quais técnicas o banco pode usar para ele ser escolhido também como o banco principal de um consumidor, de um usuário?
Acho que você pode até ter mais números sobre isso, né? Mas quando a gente vê os principais fatores que fazem o cliente querer né, se manter com um banco, a segurança é o primeiro. E, enfim, a gente tem uma situação complexa aqui no país e esse é um tema muito relevante. Não é só aqui, né? Mas a grande questão é que eu acho que a segurança está se tornando ainda mais complexa, né, a garantia dessa segurança, em função do avanço da tecnologia. Então, com as novas inteligências artificiais, você pode ter novos esquemas, novos ataques, isso tudo aí cria um ambiente muito mais complexo para o banco operar. Então, eu vejo esse elemento como um dos mais relevantes. No final das contas, a confiança precisa desse elemento. Mas aí a gente tem outras camadas que são importantes. Então, você ter uma infraestrutura de relacionamento com o cliente adequada, né? Você ter a capacidade de atendimento a ele no momento que ele precisa, na necessidade dele ali, é essencial. E a gente fala, por exemplo, um dos elementos que a gente tem ainda, a rede de agências, né? Os bancos digitais, de maneira geral, têm uma capilaridade menor nesse aspecto. Mas a rede de agências pode ter um fator muito importante pode ser um fator muito importante para o cliente fazer relacionamento, discutir produtos mais complexos e assim por diante. Então, também entrega um valor importante aí para o cliente. Fora isso, é experiência excelente, baixa fricção, você ser capaz de entender o cliente. E uma coisa que eu achei muito interessante, né, se a gente for pensar, não se deveria falar de um monte de produtos financeiros, né? Mas sim um lugar em que o cliente cuidasse da vida financeira dele. É mais do que você oferecer um monte de produtos financeiros, é você ser capaz de ajudar o cliente na jornada financeira dele. Legal, boa. Até em complemento, né? O que torna o cliente ali, o uso principal, até pegando o ponto da segurança, veja que esse tópico, em diversas outras pesquisas anteriores, ele nem aparecia como uma necessidade do cliente. Né? E hoje, devido à alta escalada da fraude que a gente percebe aí em todo o mercado, já é um tópico onde o cliente considera no momento que ele vai adquirir uma conta, vai abrir uma conta num banco, numa instituição. Segundo até a própria pesquisa do Radar Financeiro, nós temos um público onde parte deles utilizam bancos que são chamados de tradicionais, mas hoje a gente diz que esses bancos são tradicionais digitais. Né? Então, todo o mercado se digitalizou. Contra ali, fazendo um contraponto em relação aos neobanks, os nativos digitais. Só que grande parte da população que tem as contas como uso principal, eles se declaram, até segundo a pesquisa, eles usam essas contas referente a recebimento de benefícios governamentais e também recebimento de salários. Então, geralmente, essa conta principal eles usam para essa finalidade e aí, naturalmente, você tem outras contas que aí você usa aquela outra conta que você tem benefícios, taxas mais atrativas, só que em todos os cenários, o cliente ele relata que a segurança precisa ser percebida por ele, para ele se sentir ali minimamente seguro. Certo, Jeff. Isso, inclusive, já é um pouco da minha próxima pergunta, que eu ia estar trazendo, né, algumas outras informações do Radar, que, embora boa parte esteja satisfeita, a maioria, né, seja satisfeita com os serviços do banco, muitos possuem várias contas. Então, a minha próxima pergunta para vocês tem alguma estratégia que o banco possa apresentar, que ele tenha, que para essa fidelização dos clientes, né? E também para diferenciar o que ele tem a oferecer? Posso puxar aqui? Sim, tem, com certeza. Hoje o Brasil, quando a gente fala de contas, né, contas digitais, resumidamente, aqui a gente está falando de commodity já, né? Então, abrir conta digital é algo que é totalmente fácil e está ao alcance da palma da sua mão. Haja vista que hoje, segundo o próprio Banco Central, a média de brasileiros de CPFs por contas são de 6. Ou seja, cada brasileiro tem pelo menos 6 contas, né? E entra um pouco nessa questão de principalidade. Quais são os pontos que levam à principalidade? A primeira, a experiência do cliente ela precisa ser fluida. Né? E aqui você tem um contraponto muito grande que essa experiência precisa ser fluida, mas a percepção de segurança ela precisa ser sentida. Esse é um ponto. A segunda, se você tem, aliada à experiência do cliente, a percepção de segurança,
você tem também produtos financeiros atrativos, você já começa a trazer um pouco mais de fidelização para aquele cliente. E existem clientes que pode chegar até de trocar a sua conta principal para uma conta que te traga ali um pouco mais de usabilidades sem fricção, né? Então, acho que existem diversas estratégias, mas essas 3 são um pouco de pilares para que você consiga já não machucar o cliente quando você estiver diante de uma situação de risco ali, se é fraude ou não, saber o momento certo de pedir uma autenticação segura, até mesmo a biometria facial, se for o caso, né? E promover para esse cliente também produtos mais alinhados ao perfil de uso dele. Perfeito. Assim, eu queria só complementar um pouco aqui. Acho que tem 2 aspectos que eu gostaria de destacar. Primeiro, é a excelência da provisão de serviços financeiros. Então, de fato, você precisa ser muito bom, você precisa que os seus processos estejam alinhados, que tudo corra de maneira fluida, porque só isso vai garantir que a experiência, de fato, seja muito boa. Então, isso envolve uma camada de eficiência operacional da organização que precisa, enfim, sempre avançar, sempre tem novas tecnologias que vão habilitar esse tipo de avanço. Agora, o segundo elemento muito relevante é, pensando no cliente no centro, no final das contas, com perspectiva de centralidade no cliente de fato, a hiperpersonalização, que é uma questão que não é tão trivial, é desafiadora para você, de fato, conseguir dar para o cliente aquela experiência específica para ele, né, que vai ser a melhor para ele. Mas a hiperpersonalização é um elemento crucial. Então, aqui a gente está falando de você usar essa enormidade de dados que cada vez mais são coletados, não só nas interações com o cliente, mas também de acordo, por exemplo, com o Open Finance, você tem acesso à vida financeira dele como um todo, você pode ter parcerias com outras empresas que, eventualmente, também, de acordo, né, com a permissão do cliente, você possa ter mais informações sobre a vida dele como um todo, e essas informações devem ser utilizadas para prover o melhor para o cliente. Dar para ele a oferta adequada no momento correto, garantir para ele uma visualização da sua saúde financeira, ajudar ele a percorrer essa trajetória, oferecer elementos de educação financeira que garantam que ele consiga evoluir e se tornar, enfim, cada vez mais, digamos assim, saudável sob a dimensão financeira. Olhando para os métodos de pagamento, o Pix é o queridinho dos brasileiros, né? Ele é o predileto por boa parte, pela grande maioria, na verdade. Eu queria saber de vocês como que vocês enxergam a evolução desse método de pagamento e se tem alguma coisa que nós podemos esperar de diferente para o futuro. Até pegando um pouco de uma entrada que a Ana fez, falando da modernização do nosso sistema financeiro, né? Até pegando o Pix como referência aqui, de fato mundial. Apesar de não termos sido os primeiros, o Pix é o primeiro mais moderno do mundo. E o que é essa modernização? É a flexibilidade de você adicionar novas features ao arranjo de pagamentos. Então, nós tivemos aqui em fevereiro recente agora de 2025, o lançamento do Pix por aproximação. Tem previsto, e segundo o Bacen, para junho ainda de 2025, o lançamento do Pix automático. Então, veja que em curto espaço de tempo, olha o quanto o arranjo Pix foi modernizado. Então, quando a gente fala de Pix, de fato, é uma consolidação de um arranjo de pagamentos que hoje, segundo a própria pesquisa do Radar Financeiro, 95% das pessoas utilizam Pix para fazer as suas principais transações. E boa parte dessas pessoas, dessa massa de 95%, efetuam acima de 3 transações por semana. Então, a gente percebe que o Pix é a usabilidade principal mesmo. Muito interessante. E se a gente pensar sob a ótica das instituições financeiras, na verdade, é um dos principais pontos de contato que você tem hoje em dia, né? Quando o cliente entra no seu app para fazer um Pix. Mas aí a gente também traz a dimensão de que os pagamentos eles podem acontecer fora do ambiente do aplicativo do banco. Isso é uma coisa que eu acho que vai avançar ainda mais, cada vez mais. E aí a gente chama de embedded finance, né? As finanças embarcadas no momento da jornada do cliente. Então, diferentes soluções, inclusive o Pix e os seus avanços,
vão estar disponíveis para o cliente no momento da necessidade dele. Uma outra coisa muito interessante que a gente vê também é a jornada sem redirecionamento, que habilita que você faça transferências de uma maneira muito mais tranquila, sem fricção. Então, tudo isso vai habilitando essa experiência transacional excepcional para o cliente. E tem mais um elemento, né? Quando a gente fala de Pix, estão começando a surgir as jabuticabas, né? O Pix com parcelamento. Então, era um pagamento instantâneo, mas agora tem parcelado. Umas coisas assim que são muito interessantes, porque, no final das contas, é você pensar uma ferramenta que te habilita a criar novas coisas em cima dela. Flexibilidade e benefícios, eles são muito buscados, são 2 pontos, né, muito buscados pelos brasileiros quando a gente olha para a parte do cartão de crédito, né. Como que os bancos digitais e as fintechs se destacam nisso e quais inovações nós podemos esperar? Falando de cartões, acho que o número que nós mencionamos no começo aqui, ele já dá um pouco da tonalidade, do grau de importância de cartão de crédito. Hoje ainda existe boa parte da parcela da população considerando também o cartão de crédito um meio muito seguro de utilizar, né? Eles consideram a segurança no uso do cartão de crédito um dos top one ali de usabilidade. Segundo a pesquisa também, nós tivemos uma média de cerca de até boa parte da população possui até 2 cartões, né, para suas usabilidades, geralmente um de contingência ali, né? Mas um dos fatores que promove a usabilidade de cartões, disparado, é o que você tem de limite no seu cartão, né? E em segundo lugar, vem ali questões de bonificações, outras pontuações, variações de bandeiras e tudo mais. Então, o que a gente percebe? Você tem o Pix disparado em usabilidades no app, só que quando a gente percebe a usabilidade de cartões hoje, tem uma outra curiosidade, que é o quê? Mais de 70% das transações de cartões de crédito são feitas presencialmente. Então, na rua, ainda cartões têm uma alta atratividade, têm uma alta usabilidade. E é justamente nessa fatia que o Pix está querendo entrar, com o Pix por aproximação e as suas demais features, né? E é uma coisa interessante da gente pensar no futuro dos pagamentos. Eu acho que, se você for ver as grandes empresas de cartão de crédito efetivamente, elas estão trabalhando em diferenciar o seu portfólio para ir além da oferta apenas de cartão. Como a gente sabe, é um instrumento financeiro excepcional que vai continuar existindo e que tem um papel muito importante no dia a dia. Mas, de repente, o cartão ele não vai mais ser físico, ele vai estar no celular do cliente, cada vez mais, né? Isso já é possível, mas cada vez mais. De repente, você precisa garantir a identidade digital do usuário para ser uma transação realmente muito segura, ou usar a inteligência artificial para permitir que, no momento do pagamento, se o padrão de gasto é o correto, etc., a transação seja efetuada. E aí uma camada adicional de inteligência a partir dos dados, né? Por exemplo, se a gente pegar tanto do lado do usuário, o cliente, pessoa física, ou pessoa jurídica que usa o cartão, você pode dar uma inteligência em cima dos gastos, não só de cartão, de Pix e outras coisas, né? O gerenciamento financeiro, mas também para o lado da empresa, né, do vendedor, a maquininha ser uma fonte de informação que você pode explorar e dar ali para o cara uma gestão financeira do negócio dele, que é muito, muito bacana. Enfim, mas isso independe do cartão de crédito. Na dimensão de pagamentos como um todo, eu acho que é uma questão importante para o futuro. Acho que tem um complemento também, que é o seguinte, até falando um pouco do cartão de crédito, mas olhando um pouquinho a linha de crédito, né? Hoje nós temos boa parte da parcela da população, pessoas autônomas. Quando você vai para uma linha de crédito, tentar obter uma linha de crédito onde essa linha é avaliada de maneira tradicional, geralmente você frustra esse cliente. Porque ele tem um potencial de consumo maior, só que pelas avaliações tradicionais você não consegue enxergar aquilo, e entra muito no ponto que você trouxe. Você ter outros pontos de contato onde você consiga avaliar o potencial de consumo daquele cliente. Às vezes você está fazendo uma concessão de um cartão de crédito com 5 mil reais de limite, mas esse cliente ele tem uma intenção de ter um cartão de 20 mil. Só que pelas avaliações tradicionais, é o máximo que você consegue conceder de acordo com o seu apetite de risco.
Mas quando você avalia ele em outros segmentos e você consegue perceber que ele faz compras no e-commerce, pelo menos uma média de R$ 7.000 por mês. Esse cliente nunca esteve envolvido com nenhum chargeback, nenhuma fraude, nem nada do tipo. Ele faz os seus pagamentos regulares daquilo que ele tem comprado acima desse limite de R$ 5.000. Então, quando você começa a pegar vários pontos de contato desse cliente, você consegue ter uma visão muito melhor e conceder um limite muito mais hiperpersonalizado para esse cliente. Eu acho que boa parte do mercado já tem tido esse olhar e a tendência é que isso seja muito mais expansivo. Usando até um gancho, aproveitando que você comentou sobre fraude e também que a Ana falou sobre transações seguras, eu vou cair agora para a parte de segurança. 1/3 dos brasileiros já sofreu fraude financeira. Isso é um dado que a gente traz no radar financeiro também. E também notificações de banco no aplicativo, elas estão... Na verdade, ela é a preferida também. O que eu queria ver com vocês? Quais são as principais tendências de segurança para 2025 e como os bancos podem aprimorar os seus aplicativos para garantir uma segurança ainda maior para os seus clientes? Bom, falando um pouco do Bradesco, uma das features que a gente lançou e que, assim, no final das contas, se você for pensar, é uma coisa razoavelmente simples. Obviamente não é simples de fazer, mas é simples no conceito, né? Se o cliente recebe uma ligação e ele está com o aplicativo do banco aberto, o banco fala, olha, eu percebi que você recebeu uma ligação. A gente não liga para você, nunca ligamos para você, etc e tal. Pode ser um golpe, cuidado. Qualquer que seja a ligação, mas, puxa, para mim isso faz uma diferença danada, né? Às vezes você se esquece, você está lá, não, porque tocou a sua, sei lá, você precisa fazer essa transferência para receber não sei o que lá, enfim, validar essa transação. Não, o banco não liga para você. Então, esse lembrete é uma coisa, assim, muito interessante para garantir a segurança quando a gente está falando desse ambiente digital. O Bradesco, ele preza, quando a gente pensa no aplicativo, em ter mais de um fator de segurança. Então, você tem a senha, você tem um token, e a gente também tem o uso de biometria facial em momentos críticos, tanto em transações de Pix que sejam consideradas suspeitas, como também, por exemplo, para validar o token. Então, se uma pessoa vai lá, baixa um aplicativo do banco e quer validar o token, que é uma das camadas de segurança, você precisa da biometria facial. Então, a gente entende aqui que cada vez mais você precisa reforçar essa segurança e garantir para o cliente que ele esteja protegido de eventuais fraudes. Boa. Até segundo o próprio radar financeiro, né, nós tivemos aqui 1/3 da população já vítimas de fraudes com perdas financeiras, né? E 40% dessas vítimas somente conseguiram a recuperação dos seus valores. Então, veja que a outra parcela não conseguiu. Então, aqui entra mais um pouco de modernização também, falando até do arranjo Pix, que provavelmente a gente vai falar um pouco de golpes daqui a pouco, que é o quê? Existe uma nova funcionalidade do MED que já foi lançada ela já foi lançada recentemente, agora em fevereiro, e ela será obrigatória a partir do dia 1º de agosto, que é a normativa 589, onde obriga os bancos a disponibilizar o serviço de contestação de Pix dentro do app, que é o autoatendimento do mecanismo especial de devolução do Pix. E olha que interessante, mesmo sem essa funcionalidade dentro do app, o MED, né, resumidamente falando, ele foi responsável por recuperar R$ 1 bilhão desde o seu lançamento. Então veja que justamente para facilitar a recuperação de fraudes, o Bacen ele contribui massivamente no mercado. Outro ponto falando, e muito bem colocado pela Ana, quando a gente fala de validações multicamadas, né? A gente sabe que hoje o Brasil, justamente para operar de maneira digital, qualquer instituição financeira que entrar no mercado com os seus muros baixos de segurança serão focos de fraude. Esse é o primeiro ponto. Então, só que tem um outro contraponto, que é o como você utiliza soluções inteligentes antifraudes para você não penalizar o seu cliente. Até um excelente exemplo que a Ana trouxe, se houver, por exemplo, o dispositivo sendo baixado novamente com uma nova validação de token, a biometria, de fato, ela é essencial, porque você precisa garantir com prova de vida que é o seu cliente que está baixando aquilo no novo dispositivo.
Imagina que se nessa camada não houvesse biometria, provavelmente poderia ser uma invasão de contas. Provavelmente, se esse cliente tem investimentos pesados dentro do banco, pode ser que ele fosse trigado em alguma regra do antifraude ali no transacional. Mas e se isso não acontecesse? Como é que você garante já a segurança do cliente um passo antes? E nesse momento, por mais que seja a fricção da biometria ela seja sentida, no próprio radar financeiro, os clientes dizem que se sentem seguros e gostam da validação de biometria facial. Então, o como se utiliza isso é fundamental. Então, a tendência também para falar de bancos, não só de bancos, mas do como a gente deixa todo o segmento financeiro mais protegido, o que é importante? O primeiro deles, colocar camadas de segurança onde de fato se faz necessário, pedir para o cliente uma validação mais rígida somente no momento diante de risco. Imagina você toda hora tendo que fazer uma biometria facial. Com o Isso é sol, muito chato. tudo ruim. Não é? E um outro ponto interessante é o quê? Nós estamos num país onde o índice de golpes é altíssimo. Então, uma outra parcela também, que já está sendo feita pelo mercado, mas vale enfatizar, é o quê? O como você educa o seu cliente, o como você alerta o seu cliente para ficar atento também às principais práticas de golpes. Eu acho que a junção disso aqui continua trazendo aqui um bom ponto aí de mitigação de riscos. Quando você fala de golpes, né, golpes financeiros, e ainda dentro desse dado de 1/3, existe algum golpe que vocês gostariam de destacar que é muito comum, que vocês veem que acontece nessa parte da fraude financeira? O Brasil é referência em golpes, infelizmente, né? Mas assim, o brasileiro tem uma capacidade criativa absurda. Então veja que golpe do WhatsApp é algo que é comum, né? E ele só acontece por alguns fatores. O primeiro, geralmente as vítimas de golpe de WhatsApp não possuem no seu dispositivo o segundo fator de autenticação habilitado. Veja que uma atitude simples, você já dificulta a ação do fraudador. Você tem o golpe da troca de cartão. Você está fazendo um pagamento com cartão, às vezes você recebe um outro cartão e você não percebeu, só que antes de você receber esse outro cartão, você já digitou a senha numa maquininha suspeita e o golpista ele já está com a senha com o seu cartão. E detalhe, para o banco isso é uma transação segura, porque está sendo feito o chip senha. Então veja só o quanto isso é interessante e importante ficar atento. E aí a gente pode percorrer por vários tipos de golpes. É a falsa central do banco ligando para o cliente, é o falso funcionário entrando em contato já com dados do cliente. E você teve também, isso ainda existe hoje, só que um pouco menos, e você tem também o golpe do motoboy. O motoboy liga antes para você, se passando por um funcionário do banco, e diante de uma transação que de fato você não fez, até porque ele está jogando essa transação exatamente para poder puxar o resto das informações, ele vai até a sua residência buscar o seu cartão. Então veja o quanto o Brasil é audacioso quando a gente olha sobre a prática de golpes, né? Mas aqui tem um ponto que ele é o propulsor de tudo isso, que é a engenharia social. Então todos os golpes eles só acontecem porque são precedidos de engenharia social. Então, um cuidado muito importante é justamente o quê? O como não se deve passar os seus dados, nem fazerem confirmações para qualquer tipo de ligação, né? Então, acho que esses pontos aqui são... Eu ia destacar justamente essa questão de engenharia social e trazer um elemento adicional aqui, que é o seguinte: se a gente fala do avanço da inteligência artificial para propiciar, por exemplo, chats mais inteligentes, né, IA generativa, capacidade de interagir ali com o cliente e efetuar diversos tipos de ações, né? Então, para diferentes tipos de empresas, né, você já tem muitas soluções sendo colocadas na mão do cliente. O cliente interage com a inteligência artificial ali. Só que existem golpes, digamos assim, de engenharia social contra a IA. E aí é preciso muito cuidado nessas ferramentas de IA generativa. Então, a gente lá no banco toma um cuidado muito grande, e acho que isso é meio que uma tendência no mercado, de
ok, a gente desenvolve ferramentas internas para aumentar a produtividade dos funcionários, para criar novas soluções, novos produtos. Porém, quando a gente vai colocar alguma ferramenta para o usuário, isso passa por uma camada de testes muito, muito forte para garantir que não vai ter ataque, não vai ter roubo de informação. No final das contas, hoje em dia, a grande riqueza que você tem é os dados, né? Então, é muito importante trabalhar nessa linha também conforme a tecnologia avança, você garantir a segurança em cima dessa tecnologia. Vocês dois citaram a biometria como um ponto de segurança muito importante, né, na utilização para evitar essas fraudes financeiras. Mas existe alguma outra tecnologia que vocês gostariam de destacar? Alguma outra que seja acessível e tão segura quanto? Posso trazer alguns exemplos? É o seguinte, a biometria facial, é importante ressaltar que nenhuma solução sozinha vai segurar a segurança do seu negócio, né? Então, se você toma decisões baseadas somente numa autenticação única, se essa ferramenta falhar, o seu negócio ele está exposto. E até isso ser corrigido, você com certeza terá perdido alguns milhões aí no seu negócio. Quando a gente traz o token aqui para a conversa, não é o token por si só, né? Por trás do token você tem uma série de informações que leva à decisão se você pede uma biometria ou não. Então, o token, o cliente gosta, por quê? Porque é uma autenticação de baixa fricção, né? Só que por trás do token, o que é importante o mercado ter como soluções para embasar tudo aquilo? É importante você ter no seu ecossistema uma solução de device fingerprint para saber se houve uma troca de dispositivo, se esse dispositivo ele está alocado numa região que é comum do seu cliente, né? Se esse dispositivo tem algum app malicioso já baixado e na sequência há uma tentativa de download do app do seu banco. Então, essa é um dos exemplos, né? Aquela autenticação onde você não tem um risco aparente, todos os bancos têm uma tokenização transparente, o que a gente chama de frictionless, né? Então, de fato, para o cliente, a percepção de segurança ela é importante, mas ela não pode ser doída, né? Não pode ser machucável, né? Então, quando você pensa num ecossistema onde você precisa trabalhar com soluções multicamadas, você tem a opção de utilizar soluções como contingências, né? Então, foi muito bem como a Ana trouxe. Será que eu preciso pedir biometria para o meu cliente que está andando na rua, está fazendo uma transação de baixo valor para um destinatário que já é usual? Talvez não faça sentido, mas aquela transação ela foi verificada, né? Então, acho que isso aqui dá um pouco do calor da emoção. E essa camada de inteligência em cima das transações, eu acho que é um elemento essencial. Tanto a gente usar o máximo de informações disponíveis, de localização, de vendor, mas também de valor, horário, hábitos, e aí você garantir que é o cliente, validar com ele, de fato é você, enfim, para manter com menor fricção, mas porém com segurança todo o ambiente financeiro. Agora, para fechar, depois de todo esse aprendizado, eu queria que vocês trouxessem quais são as principais ações que os bancos e os consumidores podem ter para garantir um futuro financeiro mais seguro e eficiente em 2025. Acho que é importante destacar a questão da educação financeira, como o Jeff mencionou. É um tema muito relevante que a gente aborda como instituição financeira e aí não depende só de nós, acho que é um movimento do mercado como um todo, de mostrar, de fazer propaganda, de, enfim, ensinar o cliente quando que ele pode estar sujeito a uma situação de risco. E aí os clientes eles estão sendo cada vez mais espertos, no final das contas, utilizando ferramentas que lhe garantam maior segurança. Enfim, eu acho que para 2025 a gente vai ver o uso de tecnologias de forma mais intensiva, tanto na camada de segurança pelo lado das empresas, mas também as pessoas se tornando mais hábeis a utilizar essas tecnologias, a interagir com as empresas de formas diferentes do que já faziam. E aí, para todo mundo se preparar para o futuro, a gente tem que olhar o que vem por aí. Então, a gente tem um olhar muito importante lá no InovaBrá, né, na área que eu trabalho, de pensar quais tecnologias emergentes que vão mudar o futuro. E aí a gente quer preparar a organização para estar ali pronta, a gente chama de estágio de prontidão elevado, para trabalhar com essas tecnologias e, enfim,
nem vou entrar muito no mérito, mas, sei lá, computação quântica, quais vão ser os impactos, né? Acho que não é o ponto aqui hoje, mas a gente tenta trabalhar nessa linha. Acho que em complemento aqui à fala da Ana, existem grandes desafios já no mercado em 2025, principalmente quando a gente trata da abordagem da inteligência artificial. Qual que é o grande desafio? A inteligência artificial ela chegou para fazer com que, onde seja possível, nós iremos levar eficiência com a inteligência artificial. Né? E isso há uma evolução tecnológica absurda acontecendo em cima disso. A cada semana surgem novas inteligências artificiais. Só que, para os fraudadores, isso também está sendo utilizado em larga escala. Nunca se ouviu falar tanto em deepfakes, igual aconteceu em 2024. Então a gente está falando aqui que basicamente, isso relatórios globais, tá? O que eles trazem? De 2023, de 2021 até 2024, as tentativas de fraudes elas saltaram mais de 2.000% ao redor do mundo. Né? O custo da fraude para as empresas de 2023 para 2024 saltou de 6,9 bilhões de dólares para 10,2. E detalhe, quando você faz esse recorte, qual é a maior incidência? Deepfakes. E o deepfake a gente não trata aqui somente como uma face falsa sendo gerada, mas a gente está falando de clonagens de vozes, nós estamos falando de manipulações de vídeos, nós estamos falando de faces sintéticas sendo geradas e da produção de documentos no estado da perfeição. Então esse é o maior desafio do mercado. Então o mercado hoje, assim como a ClearSale tem diversas soluções antifraudes para mitigar esse tipo de cenário, o nosso desafio é justamente evoluir as nossas soluções utilizando IA generativa, Deep Learning e outros tipos de modelos justamente para combater esse tipo de situação. Qual que é o desafio para os clientes? Hoje existem situações onde você pode receber um FaceTime de um familiar seu que na verdade não é um familiar seu. Aquilo é um vídeo manipulado. E você pode estar diante de um golpe. Mas e agora? Como é que você sabe que é um parente seu ou não em cima daquilo? Né? Então os desafios para o mercado eles são gigantescos e o mercado ele tem se preparado para isso, mas a gente entende que em 2025 a brincadeira vai ser bem interessante. Ana, Jeff, muito obrigada. Muito obrigada por toda essa troca, por todos esses aprendizados. Eu tenho certeza que vai ajudar muito os nossos ouvintes a garantir um ano mais seguro e alinhar melhor as suas estratégias para o sucesso em 2025. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Muito obrigado por esse espaço, por a gente conseguir trazer aqui insights muito interessantes. Eu acho que cada vez mais, se a gente fizer podcasts informativos, onde a gente consiga alertar a população também, isso é de grande valia. E só agradecendo mesmo a presença da Ana e a ClearSale por esse espaço. E muito obrigada a você que nos ouviu até agora. Gostou do episódio? Tem alguma dúvida ou sugestão? É só enviar um e-mail para o comunicacão@clear.sale. E não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais e seguir o ClearCast, tanto no YouTube quanto no Spotify, para ficar ligado nas novidades. Até a próxima!